vai dar tudo certo. Isso não é otimismo. Isso é negação. Porque não vai dar tudo certo. Você faz um plano, muita coisa não dá certo. Você tem que estar preparado para as coisas não darem certo. Por quê? Porque a maioria das coisas não vai dar certo. A maioria das respostas dos clientes será não. Mas você tem que buscar o sim. Então, isso não é ser... Esse é um problema muito sério. Não é? Essa questão do ser positivo, ser otimista. Não é? Otimismo é você esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Quando você vê em vendas, assim, o que você vê que é o maior estrangulamento da turma? Assim? As pessoas têm um pensamento muito equivocado, na maioria, em geral. Eu concordo com você que as pessoas passaram a enxergar a venda como importante. Tá cada vez melhor, né? A gente vê cada vez melhor, né? Esse é um trabalho que eu tenho feito há algum tempo e outras pessoas vêm fazendo também, de mostrar o quanto que vendas é importante. Sim. Uma empresa que não vende, quebra. Então, vendas é algo importante, é algo de primeira linha numa empresa. Vendas é fundamental. E a galera às vezes tem vergonha, não coloca nem às vezes no cartão de visita, né? Não coloca que é vendedor, coloca não, eu acho que essas vergonhas têm começado a cair. Sim. Não no geral, mas as pessoas têm começado a perceber isso. Mas elas ainda acham, assim, de maneira geral, que vendas é resultado de dom. É um resultado, a pessoa nasceu para vender, ela tem lábia. Venda é lábia, entendeu, cara? Venda é lábia. Aliás, é o seguinte, cara, quem não vende é que tem lábia. Os caras que não vendem são os mais papudos, né? Tem uma desculpa maravilhosa, né? Tem uma veja lábia. Bem, não, veja bem, veja bem. É cheio de veja bem, né, cara? Enfim, na realidade é o seguinte, venda não é um dom. Venda não é um dom. Venda é um processo. Mas venda não é somente um processo. A venda é a mistura de 3 ingredientes. Um vendedor bom, um cara que vende bem, um cara que vai ter uma empresa e vai arrebentar de vender e vai crescer. Só cresce a empresa que vende. A empresa que não vende não cresce, quebra. Então, quer ser um empreendedor e não gosta de vender? Alguma coisa está errado. É ser dançarino e não gostar de dançar. Imagina um dançarino que não gosta de dançar. É complicado. Empreendedor a venda faz parte do processo, senão ele não vai crescer. Agora, para ser um bom vendedor e ter sucesso, são 3 ingredientes. O primeiro é aquele que a gente já começou a falar. O cara que dá certo em vendas é o cara que olha para a vida que ele tem. Ele é até grato pela vida que ele tem. Que bom. Obrigado, Papai do Céu, pela vida que eu tenho. Mas quer mais. Mas ele não está conformado com isso e ele quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Essa inconformidade, essa fome, essa ambição é requisito para alguém vender bem. Venda não é um fim. Venda é um meio. O fim é a mudança de vida. O meio é a venda, é a ferramenta, que pode ser pela internet, pessoalmente, em diversos tipos de canais possíveis de vendas. Vendas é um meio. Então, o cara que dá certo como vendedor, ele entendeu que vendas é a ferramenta para que ele alcance o fim dele, que é a mudança de vida dele. Eu falo sempre na mudança, eu estou pegando o cara que está começando a vida. Não é? O cara que está começando a vida dele. Esse é o primeiro pilar para alguém vender bem. Vocês que têm experiência em vendas, todas as pessoas que venderam bem, inclusive vocês, vocês tinham uma meta. Nossa, eu quero mudar de vida, quero construir a nossa vida. Vamos... A fome do progresso, né? A fome do progresso, de ter acesso, de viajar, de ter uma qualidade de vida. Daqui a pouco tem filho. Ah, então vamos vender por causa do filho. Vamos... Sabe, a venda é um meio de você atingir os seus sonhos. Quem vende não depende do sistema. Total. Ele não está preso no sistema. Mas que sistema, Flávio? Ah, o salário, a tabela de salário da consultoria. Que tabela de salário? Né? O vendedor decide o que ele ganha. Ele decide o que ele quer alcançar. Então, ele é uma boa ferramenta para aquele cara que quer se libertar do sistema. É uma boa ferramenta para aquele cara que ainda jovem,
ainda tem um pensamento um pouco meio anarcocapitalista, um pouco libertário. Opa, esse cara é interessante. Mas é para todo mundo. Não é? É para todo mundo. Até aquele cara que tem um pensamento até mais estatista, venda é boa para ele também. É para todo mundo. Você vê muito profissional, por exemplo, esse médico às vezes estrangulando com uma agenda baixa, arquitetos que são competentes pra caramba, mas não sabe vender o serviço que tem. O cara não aprendeu isso na faculdade. Não aprende. Né? Ele vai aprender a ser um especialista. Não é? Mas ele tem que vender, tem que aprender a vender. Bom, o primeiro ponto dele é isso. Vendas, ele é essa questão, é um meio, uma ferramenta de independência da sua vida. O segundo ponto é técnica. É o processo de venda propriamente dito. Venda não é uma coisa aleatória. Muita gente acha que vendas é um processo aleatório. Sim. É o cara chegar lá e fala, é feeling. Vai lá, fala bem do que você faz e vê o que dá. Não é feeling, não é encheção de saco, insistência chata até o cara comprar. Isso foi uma libertação para mim quando eu conheci também. Eu entendo que vendas tem um script, tem uma lógica, ela tem princípios. Etapas. E quando eu falo script, não é decorado, não é um texto, não. Ela tem ponto 1, ponto 2, ponto 3. Por exemplo, no nosso processo de venda tem 7 etapas. Lá na WhatsApp. São 7 etapas. Você treina etapa por etapa, cada etapa tem uma função. Na vida direta também, são 7. Ó, que legal. Então, são 7 etapas. Então, o que acontece? Você treina por etapa, o cara entende as etapas, aí ele bate um papo com a pessoa, o cliente não está percebendo, ele está me fazendo 7 etapas. Ele nem sabe. O cliente está batendo papo, mas esse é um papo estruturado, total, estratégico, tem uma técnica. E aí, quando eu entendi essa técnica, eu falei, caraca, isso é muito inteligente. Isso é muito inteligente. Uau! Cara, como é que é esse negócio? E aí eu me senti poderoso, como se fosse uma arma. Eu tô indo pra uma guerra e tem uma arma. Porque você sabe como usar, não? Eu sei como usar essa arma, eu aprendi, fui treinar. Então, somando isso à minha fome, cara, eu tenho uma fome de mudar de vida. E agora eu tenho uma arma pra mudar de vida, vou arrebentar. Sabe? Vou arrebentar. Só que nem tudo dá certo. Verdade. Muita coisa dá errado. E aí você cria expectativas que muitas vezes são frustradas. E aí você lidera pessoas que te são ingratas, que te traem, verdade, que te chateiam. Verdade. E aí você pode ficar frustrado, deprimido. E você pode achar que não é justo. E aí você pode começar a se lamentar. E aí aquele lamento te torna uma pessoa amarga. Aquela amargura começa a tapar os seus olhos daquele futuro maravilhoso que você enxergava. E aí você começa a não enxergar mais o futuro. E aí a venda deixa de ser meio, você começa a achar o processo chato. Aí começa a fazer menos. E você começa a querer desistir. Por quê? Mas eu tenho a fome e tenho a técnica, mas não tem a inteligência emocional. Então, venda, para ser bem sucedido, é a combinação de muita fome, com muita técnica e gestão das emoções. Existe uma coisa em venda chamada estatística de conversão. Isso. Todo produto, todo negócio tem uma estatística de conversão. Lá na WhatsApp, por exemplo, são a cada 7 contatos com o cliente, para 3 se interessam que você apresente o produto para eles. Na venda direta, cada 10, 2. Então, 7, 3, e desses 3, fecha uma. Então, no final das contas, você apresenta para 7 e vende para uma. Logo, tu tomou 6 nãos e 1 sim. Esses 6 nãos não podem representar uma frustração. E sim um cheque pré-datado pro futuro, né? A pessoa tem que entender que aquilo ali faz parte. Reclamar desse não, tá frustrado com esse não, é como se fosse um mecânico, tá frustrado, minha mão tá suja de graxa aqui. Pô, o cara é mecânico. O não pro vendedor é como a graxa na mão do mecânico. Como o sangue na mão do médico. Imagina, o médico na hora da cirurgia, ele não pode ficar frustrado, ele vai ter o contato com o sangue. Faz parte da profissão. Então, a gestão das emoções é o que faz a pessoa lidar com aquela situação. Não é que o não seja agradável, eu acho que não nunca vai ser agradável. Eu acho que o cara virar a loja de perna pro ar e não comprar nada, nunca vai ser algo agradável. Mas não pode ser objeto de frustração, a ponto de afetar a minha visão do futuro,
a ponto de eu esquecer que venda é meio e não fim. É que isso entra na inteligência emocional, Inteligência que o Caio emocional. fala bastante, que as pessoas confundem rejeição com objeção. Rejeição com objeção, exatamente. Ela se sente rejeitada e não tem nada a ver, ela só não quer comprar o teu Ela produto. só não quer comprar. Se você, ela acha até você um cara legal.